Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu falei com a Dani que eu não ia aparecer, porque eu tô com uma pereba na boca feia. Falei, Dani, eu vou ficar sumida das stories, mas eu não consigo. Eu vendo os comentários de vocês, as perguntas, eu quero compartilhar um pouquinho do processo, explicar um pouquinho pra vocês, pra acalmar, aquietar o coração de vocês. Que as coisas não vão acontecer no tempo de vocês. Tem um processo para ser vivido, como eu falo o tempo todo. Então, eu vou reforçar alguns pontos para vocês hoje, para dar clareza na mente, para acalmar e confortar o coração de vocês. E para vocês entenderem que existe um caminho e vocês estando nesse caminho é isso. É caminhar todos os dias, esperando o milagre, fazendo a movimentação correta. Porque a gente precisa trabalhar 2 níveis, né? Nível comportamental e nível de fé. Tem que caminhar nesses 2 cenários e o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Então vamos começar pelo começo. Todo casamento que está passando por um processo de restauração foi atacado contra o inferno. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, veio para destruir os casamentos e as famílias, que é a base, nossa base estrutural é a nossa família, a nossa casa. Se a gente vem de famílias desestruturadas, de lares onde houveram divórcios, muitas brigas, muitas confusões, nosso emocional a gente cresce emocionalmente abalados, ou seja, a gente é frágil emocionalmente, logo as chances de a gente cair em depressões, em vícios e nos pecados são muito maiores do que crianças que nasceram em lares estruturados. Por isso a família, o casamento, ele é alvo do inferno? Sim. Tá? Então é claro que somatiza isso aos erros que vocês cometeram no casamento. Não tô tirando a culpa de vocês do B.O., tá? Tem a responsabilidade do inimigo de atacar, mas tem a responsabilidade de vocês de não estarem protegidos espiritualmente por não estarem caminhando com o Senhor. Logo, a casa de vocês estava sem proteção. Quando a gente caminha, quando a gente vive sem a proteção de Deus, sem caminhar com Deus, está sem a proteção dele. Então, a palavra de Deus diz que nós somos criaturas e quando a gente aceita Jesus, quando a gente vai lá, a gente começa a caminhar com o Senhor e se torna filho. Então, o nível de proteção espiritual é diferente. Então, Deus ele quer abençoar todas as criaturas, mas a proteção espiritual só tem quando a gente caminha com o Senhor. Ali o sangue de Jesus está sobre nós e aí o Satanás não pode mais nos tocar. Ele vai nos tentar fazer cair em pecados para que ele possa nos tocar, tá? Então, quem está caminhando na igreja e está no pecado, está vulnerável? Está vulnerável. Então, eu preciso trazer esse conhecimento para vocês. Por quê? Precisa fechar essas brechas espirituais. Quem andava em pecado vai precisar acertar a vida com Deus para que vocês não estejam mais frágeis espiritualmente. E o que eu quero dizer com isso tudo? Posicionamento em Deus, chamar Jesus para dentro do barco. Senhor, me perdoa, eu andei longe do Senhor todos os tempos, tanto tempo da minha vida, como assim, eu não nasci em lar cristão. Eu frequentei a igreja durante um tempo na minha adolescência, e depois fui voltar para a igreja alguns anos atrás. Então eu cometi esse erro, e eu acredito que muitos de vocês também cometeram esse erro, de andar longe do Senhor, de achar que sabia fazer, que sabia cuidar da própria vida e queria dar certo sem Ele. Só que chega um momento da nossa vida e da nossa história que a gente percebe que não dá certo sem Ele. A gente precisa dele para que a nossa casa seja construída sobre a rocha, para que a nossa casa esteja firmada, para que quando vier a tempestade, nada possa nos abalar. Isso vem de um posicionamento de Deus, de uma vida de entrega, de comunhão, de temor e de obediência. Só em obediência nós temos essa proteção. Então, essa fase inicial pressupõe um posicionamento. Você se posicionar em Deus, chamar Jesus para dentro do barco, como eu falei, e aí você começar a caminhar com o Senhor. Então, a gente precisa fechar as brechas espirituais, quem estava em pecado, sair do pecado, quem tinha vícios, sair dos vícios, e começar a caminhar no Senhor. Uma nova jornada, uma jornada de entrega e de obediência. Quando a gente faz esse movimento, o Senhor ele começa a botar a nossa vida em ordem. E não é de uma hora para outra. Não é de um mês para o outro que vai estar tudo em ordem. Tem uma jornada. Nós precisamos de processo para amadurecer e para entender o que Deus quer que a gente entenda. Então, esse processo de colocar as coisas em ordem pode durar 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Para o Senhor ir conduzindo e ajustando. Depende em que nível, que buraco você tinha se enfiado. Entende? Então, você precisa ter paciência. Você não cavou o buraco, você não fez besteira anos, agora precisa ter paciência para fazer o caminho de volta. Tem que ser feito o caminho de volta para você entender
caminho de volta faz você entender exatamente aonde você estava, de onde Deus tirou, e você ir aprendendo no caminho a não fazer mais aquilo, não voltar para aquele lugar. Então, na palavra de Deus, o povo que ficou no deserto, a palavra de Deus diz que o Senhor precisa tirar o Egito de dentro do povo. Deus tirou o povo do Egito, mas ainda tinha aquele pecado enraizado, tinha idolatria. Então o povo podia cair a qualquer momento naqueles mesmos erros. Então os processos fazem com que aquelas coisas sejam arrancadas de nós. A nossa estrutura vai sendo moldada. O nosso mundo espiritual vai sendo limpo. Brechas fechadas, para que a gente seja fortalecido espiritualmente. Isso tudo precisa acontecer no tempo de processo. Porque se Deus te responde na sua primeira oração, se Ele te traz o seu marido, se Ele te traz a sua esposa, você não aprende nada. E aí você vai cometer os mesmos erros. E Deus é um Deus de ordem e de justiça. Ele não vai fazer as coisas entendendo tudo isso, a parte espiritual e até a parte das heranças espirituais, que eu recomendo que seja feita a renúncia das heranças espirituais. Quem não conhece a pastora Tânia Tereza, sigam a pastora Tânia Tereza. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar o link de um vídeo dela. Eu quero que vocês assistam. São 3 vídeos, é uma sequência. Eu vou deixar aqui, que eu sei que vocês precisam disso, vai ajudar vocês, tá? Então, questão espiritual alinhadas, isso. Entendi já isso, já fiz essa parte toda. Aí a gente entra para a parte comportamental. E aí entra a travessia, que é o curso que eu criei. A gente fala de fé, a gente fala de arrependimento, de perdão, de amor sacrificial, que é o casamento no padrão de Deus, papel de esposa, papel de marido, a restauração em si, como é que acontece, os pecados sexuais que a gente precisa renunciar e andar longe deles, para que o nosso leito seja santo e puro, para que nosso leito seja protegido pelo Senhor, blindado pelo Senhor. Então tem muita coisa que precisa acontecer. Vocês estão entendendo isso? Então depois da parte espiritual, entra a parte da travessia. Eu destrinchei rapidamente o que a gente fala na travessia, mas o que eu quero que vocês entendam? Sem o arrependimento, sem que Deus toque e acesse o seu coração, você não vai conseguir mudar o seu comportamento. O arrependimento é parte fundamental do processo, tanto em você que está lutando, quanto no cônjuge que está fora. Então, no cônjuge que está fora, existe um processo que eu vou falar mais à frente, que ele precisa viver. E não tem como você adiantar o processo dele. Você cuida do seu processo e ora para Deus cuidar do processo dele. E você faz a movimentação correta. Quer ser uma esposa, quer ser um marido sábio, que não entra em confronto, que faz as coisas segundo o próprio Jesus te instruiria, certo? Então, atos egoístas, contato zero, esse tipo de técnica de atração, isso não funciona, isso não vem de Deus, não caia nessa armadilha. É para ser conduzido pelo Espírito Santo, é para ser conduzido segundo a palavra de Deus, que aí você vai ter frutos que vem do Senhor. Então, depois do arrependimento, que é uma parte fundamental no processo de um lado e do outro, a gente tem outra parte que é fundamental no processo de um lado e do outro, que é o perdão. Então, sem entender o que a palavra de Deus diz sobre perdão, sem você ser ministrado, sem você entender a sua movimentação, você vai ficar rodando em círculo no processo. Então é preciso trazer a palavra para gerar um entendimento. E é isso que a gente faz na travessia. Eu trago a palavra, te explico o que é o arrependimento segundo o padrão de Deus, como se aplicar à restauração do casamento. E a gente faz uma dinâmica, e a gente faz uma oração específica, coloca tudo diante do Senhor e terminamos o módulo. Vamos para o módulo de perdão. É uma sequência e que é uma sequência que precisa ser vivida nos processos, tá? Tem gente que nunca fez a travessia, mas viveu esse processo. Então, quando Deus me entregou a travessia, Deus falou assim, é isso precisa acontecer. Se não tem restauração, se não tem cura de quem está lutando, senão vai continuar rodando em círculo, tá? O perdão precisa existir, sem perdão não existe restauração. E eu vou te explicar por quê. Se o seu marido, se a sua esposa volta e você não perdoou ele de verdade, se tem ainda sujeirinha no seu coração, na primeira discussãozinha, na primeira briguinha, vocês vão vomitar tudo em cima do outro de novo. Ou seja, não vai conseguir sustentar essa restauração. São casos assim que às vezes o cônjuge sai de novo. Então, se vocês que estão lutando não procurarem a cura de vocês, quando o cônjuge começar a fazer um movimento de volta, vocês não vão ter sabedoria e não vão saber reagir da maneira correta. Por quê? Porque o coração está sujo, porque ainda não fez um movimento de arrependimento e de perdão. E aí não existe uma restauração verdadeira segundo o padrão de Deus. Pode até fazer as pazes durante algumas semanas, durante alguns meses, mas não sustenta o casamento segundo a palavra de Deus. Não vai estar sendo construído sobre a rocha. E o meu papel é conduzir vocês num casamento firmado sobre a rocha.
Isa, mas como é que eu vou saber que eu perdoei de fato o meu marido ou a minha esposa? Tem uma coisa que assim, não tem como enganar pelo olhar, né? Então, quando você olhar para o seu marido ou para sua esposa, mesmo eles agora, ele ou ela agora, estando com outra pessoa, te ferindo, fazendo tudo errado, você vai conseguir olhar no olho dessa pessoa com um olhar perdoador, sem julgamento. E o perdão, gente, ele vem de Deus, não é uma coisa que você decide, né? Limpar o seu coração. É o Senhor que vem, tem uma decisão sim do perdão, mas é o Senhor que vem e tira tudo, tira toda a mágoa. E quando você vê o seu olhar, tá diferente, o seu amor tá aflorando de novo, tá aflorando. Então todo aquele sentimento de mágoa, às vezes do início, vem ao chão, toda aquela dor vem ao chão. E isso só acontece com a intervenção do Espírito Santo. Sem ele não acontece. Então precisa chamar ele, entregar o controle e viver esse verdadeiro perdão. E aí, para quem já entendeu, né, quem já se posicionou em fé, fechou as brechas, viveu o arrependimento, viveu o perdão, tá na hora de aprender sobre o amor no padrão de Deus. Porque o amor não é o que se fala por aí. Amor recíproco. Ei, não existe isso de amor recíproco. A palavra de Deus nos ensina o que é o amor. Sabe o que é o amor segundo a palavra de Deus? Amor é doação. E amor é sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por nós. E Jesus, ele se sacrificou por nós. Isso é amor. Doação e sacrifício. Fazer só quando o outro merece, ou só quando tá tudo bem, isso não é amor. Isso qualquer pessoa faz. Então, amor segundo o padrão de Deus, o amor que tem que ter dentro de um casamento, é o amor sacrificial, é o amor de doação. Então, quem tá lutando aí, vocês que estão lutando pelo casamento, aí é a forja do amor. Aí é o amor passando pela prova de fogo, o amor se tornando mais... Finalizar sobre o amor, em 1 Coríntios 13, 7 e 8 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E outra coisa, sabe, que a palavra diz que Deus é amor. Amor é o primeiro fruto do Espírito Santo. Então eu posso te dizer com toda certeza, de alma e de espírito, que não pode existir amor no pecado. Porque como é que pode Deus habitar onde existe pecado? Como é que pode o fruto do Espírito Santo existir numa relação extraconjugal, numa relação de adultério, onde o pecado se faz presente? Não tem como. O amor existe somente numa relação onde Deus se faz presente, Deus encarna. E aí a gente consegue fazer esse movimento de doação sem ficar pensando, ele não tá me dando em troca. É genuíno, é um transbordar de Deus. É um amor que você recebe de Deus, você consegue transbordar. Você só consegue transbordar do que você recebe. Então você precisa... e é o transbordar do amor de Deus, é receber dele, não é receber do cônjuge para poder doar, tá? Então você transborda, você recebe o amor de Deus e você transborda para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente só consegue transbordar do que a gente tem, ok? Então o perdão é exatamente esse mesmo movimento. Eu lembro que uma vez eu questionei Deus, falei, Deus, eu falo tanto sobre o perdão, sobre o amor no Instagram para as pessoas, e elas não conseguem fazer o movimento de perdoar e de amar. Elas ficam buscando desculpas para poder fugir do processo. E aí Deus pontuou no meu coração, é porque eles não se sentem amados nem perdoados por mim. Eles só vão conseguir fazer o movimento de perdão incondicional e de amor sacrificial quando eles sentirem o meu amor e o meu perdão. Então você precisa receber isso do Senhor. Por isso que volta ao posicionamento lá da frente, lá do início. Se não estiver posicionado em Deus, não vai conseguir sustentar isso. E aí depois de destrinchar tudo isso lá na travessia, fé, arrependimento, perdão, amor sacrificial, a gente vai falar da restauração, dos pilares da restauração que precisa acontecer, né? Os alinhamentos que precisam acontecer na volta do cônjuge. Então a gente fala sobre isso e fala dos pecados sexuais, isso lá dentro da travessia. Agora o Senhor me entregou um novo conhecimento, que foi as fases que o cônjuge vive. Então se vocês não tiverem essa clareza, que o cônjuge vive fases também. Então o cônjuge também tem um processo, não só vocês têm um processo. Acontece que o processo de vocês precisa de um posicionamento de vocês. O processo do cônjuge vai estar acontecendo através da sua oração, principalmente da sua sabedoria em não entrar em conflitos desnecessários. Então você precisa enxergar os seus erros, olhar com olhar perdoador, saber derramar amor sobre ele, mesmo que ele não esteja recebendo. Precisa algo acontecer dentro de você, você vai conduzindo esse cônjuge indiretamente.
Então, quando o cônjuge está fora, principalmente quando ele tem um OM ou um OH, outra pessoa, vocês vão conduzir indiretamente através da postura de vocês. O cônjuge que está fora precisa olhar para vocês e ver uma mudança e olhar para vocês e falar assim, cara, ela é a mulher da minha vida, ela é meu porto seguro, aquela é minha casa, é minha família, ou ele é isso, ele é o meu porto seguro, é com ele que eu devo estar. Então, esse cônjuge está fora precisa ser gerado esse entendimento interno, tá? Mas ele precisa passar por processos. Então, geralmente, quando esse cônjuge sai, ele vai estar numa fase de frieza e de dureza emocional muito grande. Então, isso já estava previsto, o mecanismo de defesa, como a gente funciona psiquicamente. Isso tem explicação lógica até. Então, você adianta bater de frente com o cônjuge que está nesse cenário? Não. Adianta ficar desesperada, mandando mensagem, querendo volta, amor, tô com saudade, é a nossa família. Adianta? Não. Então, entendendo as fases do cônjuge, aliás, vocês vão entender em breve que eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Eu tô finalizando o estudo, fechando todo o raciocínio, fechando o material para eu gravar um novo curso sobre as fases do cônjuge. Então, entender o temperamento do cônjuge ajuda. Entender a linguagem do amor do cônjuge ajuda vocês no processo. Porque vocês precisam entender que homem e mulheres já têm mecanismos, sistemas operacionais diferentes, já agem e já sentem diferente. Qual o maior erro de seres humanos imaturos que a gente era antes de Deus? A gente quer exigir do outro que ele reaja, que ele sinta igual a gente. E isso pode tirar isso do seu radar, porque não é assim. Seu marido, sua esposa, seus filhos não vão reagir, não vão sentir iguais a você. Então é imaturidade da parte de vocês acharem isso. Então vamos amadurecer. Precisa ter um amadurecimento emocional e espiritual nesse processo, senão vocês vão ficar rodando em círculo. E não é o meu objetivo, não é o objetivo de... Então, olha quanta coisa eu falei em alguns minutos para vocês, falando bem por alto, tá? Então, olha quanta coisa tem para vocês aprenderem no processo, para que vocês sejam mais sábios na condução do processo de vocês, para que vocês não entrem em conflitos necessários, que saibam respeitar o posicionamento, o tempo, o temperamento, a linguagem do outro. É isso que vai fazer que vocês tenham um relacionamento forte. Então, buscar esse tipo de conhecimento, mais a palavra de Deus te muda de nível, muda a sua história. Então, tudo que Deus tem para você nesse tempo é para mudar não só a sua história agora, mas para sempre, para mudar a sua estrutura. O processo de restauração é para mudar a sua estrutura, em como você conduz todas as coisas. Então, você vai saber lidar melhor com seu marido, com seus filhos. Você vai ensiná-los a ser fortes, maduros. Então, a maturidade que vem sobre você vai te ajudar no outro. Outro ponto importante, a cura da alma. Nós crescemos em ambientes que foram gerados algumas feridas emocionais em nós. Rejeição, abandono, falta de reconhecimento, tudo isso a gente carrega. Então, quando a gente começa a caminhar com Cristo, vai gerando essa cura. Orações intencionais ajudam nesse processo. Então, se na sua igreja tem processos de cura e de libertação, façam em nome de Jesus. Todo mundo precisa passar por processo de cura e libertação. Eu mesma já passei por vários. E eu tenho uma meta de todo ano passar por entrar num retiro desse ou fazer algum processo, porque isso me faz muito bem. E todos os dias nós podemos ser feridos por alguém, guardar alguma mágoa, ser rejeitados, se não ser reconhecidos. Isso fere o nosso ego, fere a nossa alma, fere a nossa carne. E a gente precisa ser curados com relação a isso, certo? Outro ponto importante, que eu recebo mensagem todos os dias assim: Isa, mas o meu marido tá fazendo isso. Isa, mas a minha esposa tá fazendo isso. Isa, mas ele tá fazendo... O posicionamento de vocês não pode mudar de acordo com o que o outro tá falando ou tá fazendo. O posicionamento de vocês fica firmado no que Deus está te instruindo, não no que o outro tá falando ou fazendo. Grava isso na sua mente em nome de Jesus, porque senão vocês vão oscilar muito. Fica um outro oscilando de um lado, vocês do outro, e aí? E aí vocês vão ficar rodando no processo. Não é para rodar no processo. Então, entenda
o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus falou assim, é restauração. Você vai caminhar sobre essa palavra. Caminha sobre o que Deus disse ao seu coração, ou que Deus te entregou através de alguém. Deus não falou no seu coração, Deus fala aqui, ó. E você pega essa palavra, você se agarra e você caminha em nome de Jesus. Deus falou restauração, Deus está te conduzindo para esse lugar. O outro vai oscilar, o outro vai falar, o outro vai repudiar, Então o outro vai oscilar, tem hora que ele vai estar frio, que ele vai estar indiferente, que ele vai assumir o M, que ele vai fazer, que ele vai acontecer. E aí, vocês vão ficar também nesse vai e vem? Vão ficar oscilando de um lado para o outro? Não. O que Deus te falou, Deus vai cumprir. Aí você vai orar assim, Senhor, a tua palavra me diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se o meu marido está com outra pessoa, que isso coopere também para o bem da nossa restauração. Que o Senhor mostre para ele o que o Senhor quer mostrar através da vida dessa pessoa. É isso. Vocês não podem querer pular do barco porque as circunstâncias, porque a tempestade está mais forte. Se vocês ficarem olhando pela tempestade, vocês afundam nas suas emoções, nos sentimentos. Como Pedro afundou. Né, quando ele estava olhando somente, olhos fixos em Jesus, ele caminhava sobre as águas, caminhava. Quando ele olhou para o vento, para a tempestade que estava forte, ele afundou. E isso diz muito sobre o processo. Não é para olhar para a circunstância, não é para olhar para o vento, não é para olhar para a tempestade. Olhos fixos em Jesus e na promessa. Então vocês entenderam, né? Só vai viver a promessa quem permanecer e quem perseverar até o final. Deus estabeleceu um destino. Deus falou assim, filho, filha, restauração. É como se Deus estivesse indo do Rio de Janeiro e fosse para São Paulo. Eu tenho um caminho, eu tenho um trajeto para cumprir. Então, se eu parar no meio do caminho, eu não chego. Agora, se eu for andando no meu ritmo, pode ser que eu ande com um carro mais rápido, pode ser que eu vá de cavalo, que eu vá de mula, que eu vá a pé, uma hora eu vou chegar. Você decide a velocidade, mas entendendo que a velocidade não quer dizer a direção. É o que a gente precisa estar de olho na direção. Eu preciso estar de olho na direção correta, não na velocidade. Deus não quer que você corra, Deus quer que você aprenda. Deus quer mudar a sua estrutura. Então, se você for obediente, obviamente você vai andar mais rápido do que quem ficar remoendo a dor. Não é para ficar nesse lugar, em nome de Jesus. Então, foco na direção de Deus. Caminhe sobre a palavra, você vai chegar. Acho que por hoje tá bom a instrução, né? Então, demos instruções para vocês. Espero que vocês recebam com amor, com carinho e reflitam no processo de vocês, tá bem? E se precisarem de ajuda para fazer a travessia, eu tô aqui. Se precisar marcar um atendimento individual, você vai clicar no link que tá na bio. Se quiser entrar para a travessia, se isso aí fez sentido para você, eu vou deixar o link. Mas eu peço que se fez sentido para você tudo o que eu falei, toda a minha instrução, compartilhe com pessoas que estão vivendo esse processo e que às vezes estão perdidos, não sabem o que fazer, nem sabem que existe restauração para o casamento dela. Então compartilha o primeiro story lá para que ela possa, para que eles possam assistir essa sequência e gerar algo novo, que uma semente possa ser lançada nos corações ou que possa gerar um entendimento que essa pessoa ainda não tem. Então compartilha, me ajuda a fazer essa mensagem chegar mais longe, que eu tô com vocês e a gente vai junto até a restauração. Eu quero receber o seu testemunho em breve em nome de Jesus.